O povo brasileiro foi surpreendido com um vídeo bombástico do presidente Jair Bolsonaro lá na Arábia Saudita, onde ele faz uma série de acusações, principalmente contra a TV Globo, né? Deixando claro que o governo dele estaria sendo deliberadamente sabotado por forças que não querem deixá-lo governar. Acusaram de atrapalharem até as possíveis ou prováveis negociações com investidores sauditas, que é com os quais ele estaria reunidos horas depois de gravar esse vídeo. O tabuleiro político ele é formado de conflitos de interesses e negociações e tudo mais, mas nesse caso, parafraseando um determinado ex-presidente, nunca antes na história desse país, né, se viu tão escancaradamente esses conflitos, né, expostos. Como que você vê a situação do país nesse momento? Olha, é uma situação que eu diria bastante delicada, porque não apenas existe o desafio do crescimento econômico e que realmente os resultados não são nada satisfatórios. Nós corremos o risco de mais terceiro ano, 2017, 18 e agora 19, com crescimentos da ordem de 1%, ou seja, andando de lado a economia. Nós temos um profundo problema político que só se agrava, que culminou com essa briga dentro do PSL, o Bivar e o grupo fiel à família Bolsonaro. E essa briga está levando a colocar denúncias graves em relação ao outro lado, principalmente os que acusam o governo da fabricação de fake news, que aos poucos começam a aparecer, mostrando que a eleição foi, de uma certa forma, fraudada por mentiras, por ilusões colocadas para aqueles que votaram nele, de coisas que não são reais. Ou seja, numa democracia, há necessidade de que as informações sejam as mais verdadeiras possíveis, mas há também aqueles mal intencionados que gostam de distorcer as coisas. O que tem de grave, Carlos, é o seguinte: muitas das pessoas acreditavam, com a queda da Dilma Rousseff, que uma nova política econômica iria levantar o país, voltaria a crescer, não teria o fracasso que se testemunhou ao longo de 2015 para frente. Mas essas teorias econômicas se baseiam no fato da teoria chamada teoria das expectativas. Você agradando os empresários, eles se sentindo tranquilos em relação ao futuro do país, eles investiriam. E eles elencaram a reforma da Previdência como a principal reforma para tirar o país dessa letargia. E fizeram reformas. Reforma fiscal, aprovada em dezembro de 2016, 6 meses após a posse do Temer, congelando os gastos públicos do governo federal por 20 anos. E esperava oferecer aos empresários a segurança de que as contas públicas estariam entrando nos eixos e, consequentemente, eles se animariam a investir e, com o investimento deles, o país retomaria o caminho do crescimento econômico. Era essa a teoria. Isso está no programa Ponte para o Futuro, do PMDB, e não aconteceu isso. Vamos continuar. Fizeram a segunda reforma. Em julho de 2017, aprovaram a reforma trabalhista, retirando direitos que estavam contemplados na consolidação das leis do trabalho. Uma conquista histórica dos trabalhadores brasileiros que, de repente, deixa de existir. Mas aí também eles renovaram as mensagens de esperança, dizendo que agora, com essa reforma, o desemprego cairia e mudaria a questão da mão de obra. Essa reforma trabalhista foi alimentada e divulgada pelo governo como sendo uma salvação com relação ao mercado de trabalho. E nós não vimos nenhuma reação. Em 2017, o país cresceu 1%, e aí todo o ano de 2017 e o ano de 2018, os 2 últimos anos do governo Temer, foram gastos para tentar aprovar a reforma da Previdência. Mas a gente esquece de uma terceira reforma que o Temer fez, que também foi uma reforma estruturante, que foi a reforma do ensino médio na área da educação. Até 2022 tem que estar implementado. Vamos ver como é que isso vai dar também. É outra reforma do Temer. Sim, mas eu não acredito que ela vá alterar nada do ponto de vista da educação no país. Nada. Talvez até piorando, que já é crítica. E que esse governo, como Temer, como esse governo agora, amaldiçoam as despesas destinadas à educação. Eles querem acabar com a vinculação constitucional que garantem recursos para a educação
da mesma forma para a saúde. Ou seja, rumo da privatização. Eles jogam pesado contra as despesas na área social e declaram claramente isso. O que me chama a atenção é que muitas pessoas ainda acreditam nesse governo, no sentido de que ele vai realmente levar o país para frente. Mas veja só, ele conseguiu romper com todas as suas bases e com seus principais aliados. Joyce Hasselmann, que foi sua líder de governo, o próprio Alexandre Frota, que tem um deputado que se tem uma baita prospecção, o tal do delegado Valdir está contra ele, está todo mundo trabalhando contra ele, e até o próprio partido dele está em fase de expulsar o filho dele, atual líder do partido. Então, é um caos total, né? Como é que alguém pode querer governar assim? Então me parece que ele está cada vez mais distante da figura do estadista, ou seja, aquela pessoa que poderia costurar o país, costurar as forças conflitantes dentro de um mesmo propósito, e está governando cada vez mais para os seus, né? Você tem as instituições do país. Vocês têm o Supremo, tem o Judiciário, tem o Congresso Nacional, tem a mídia. Ministério Público. Elas fazem parte do sistema democrático. Algumas vezes essas instituições podem não estar cumprindo corretamente com as suas funções, mas são instituições integrantes da democracia. O que o governo Bolsonaro está fazendo é brigar com as instituições. Por mais que ele peça desculpas, etc., a assessoria dele ao lado do gabinete dele mantém as acusações. Ou seja, ele manda, ninguém ali vai tomar decisões sem consultar o presidente. Então ele fala uma coisa e faz outra. É um cara falso, hipócrita. Ele é uma fake news, né? Ele é hipócrita, é um cara falso. Eu diria que isso é safadeza. Não engana mais pessoas. Pelo menos está colando cada vez menos. As pessoas que procuram se esclarecer, ter opinião própria, já começaram há muito tempo de duvidar das coisas desse homem. Agora, com relação aos empresários, ele inclusive falou que ia se reunir nesse vídeo com 300 empresários. Nem sei se realmente teria tanto empresário assim para se reunir com ele. Empresário algum arrisca o seu capital se não tem uma trégua política ou um cenário político minimamente estabilizado. Numa dessas, muda o governo, as regras podem mudar de repente e o capital investido ali some. E nenhum empresário investe se ele não tiver perspectivas de crescimento econômico, para ampliar suas vendas e, consequentemente, ter um bom retorno do seu capital. O Brasil não está oferecendo nenhuma coisa nem outra. E esperar que os empresários venham investir aqui no Brasil é esperar uma coisa que não vai acontecer